Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e estamos aqui em mais um episódio do Podcast Mental, o podcast da vida mental by Cremed. E hoje estou com uma convidada especial, doutora Camille Zanin, da equipe de nutrologia aqui da Vida Mental by Cremed. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui de novo. Eu já estava sentindo falta do nosso podcast. Sim, a gente estava combinando já tem um tempo já de fazer esse encontro, de falar desse tema, gente, que é um tema tão importante e interessante o pessoal saber, né, doutora? Que vou deixar você falar um pouco pra gente. Bom, a cirurgia bariátrica foi um tema que o pessoal pediu bastante pra gente trazer. É uma cirurgia que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos e também acompanhando aí a curva de crescimento da obesidade, que é uma doença que cresce cada vez mais e precisa ser tratada com seriedade. Então, a gente resolveu trazer esse tópico aqui para vocês. Pedimos caixinhas, dúvidas, perguntas no Instagram para poder trazer tudo para vocês e conseguimos finalmente marcar o nosso podcast. É isso aí, gente. Mas antes de a gente começar a conversar, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Deixa seu like aí, compartilha. E outra coisa, gente, é muito importante vocês ativarem o sininho para receber as notificações, porque senão o YouTube não entrega mais conteúdos para vocês, certo? Doutora, antes da gente começar a falar, queria saber se a doutora tá bem, como foi esse tempo inteiro aí longe aqui no podcast, que eu já tava com saudade já, a equipe inteira já tava com saudade. Eu tava com saudades também, dessa vez eu não vou deixar mais a gente acumular tanto tempo sem podcast. Fechou. Vocês podem sugerir pra gente os temas que vocês gostariam, mandem sugestões, mandem mensagem que a gente vai marcar e vai fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Certo. Doutora, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente tem vários assuntos aí por trás. No caso da cirurgia bariátrica, a gente tem a obesidade. A doutora consegue contextualizar aí pra gente o que é a obesidade? A obesidade, Renan, é uma doença multifatorial. Então, a gente costuma ver muitas pessoas acima do peso e a gente costuma até normalizar um pouquinho, né? Tá um pouco acima do peso, um sobrepeso e tudo. E a gente esquece que a obesidade ela tem diversos fatores metabólicos que influenciam na nossa saúde, né? Então, a gente tem um risco aumentado de doença cardiovascular, a gente tem um risco aumentado de cânceres, neoplasias, a gente vai ter uma sobrecarga muito grande nas nossas articulações, isso dificulta com que a gente faça atividade física. A gente tem condições psiquiátricas associadas à obesidade, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né? Transtornos metabólicos, a gente tem a síndrome metabólica, né, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, são todas condições que estão associadas com o peso aumentado. E a gente vê isso crescendo cada vez mais, porque a gente vive numa sociedade em que a gente consome muita comida industrializada, a gente tem uma rotina muito corrida, a gente tende a ser sedentário, se a gente não guardar um tempo ali para fazer uma atividade física, a gente vai do trabalho para casa. Então, a gente vê as crianças cada vez mais comendo alimentos industrializados, salgadinhos, uma alimentação muito desregrada na sociedade como um todo, e esse ganho de peso, essa obesidade, ela veio subindo ao longo dos anos até que chegaram em pontos alarmantes. E qual que é o principal problema da obesidade hoje? É que ela não é encarada com seriedade. Então, ou a gente tem um extremo, onde as pessoas sofrem um preconceito muito grande, sofrem uma gordofobia, às vezes sofrem preconceito não só dos seus pares, dos seus colegas, mas às vezes até de profissionais de saúde que viram para o paciente e falam que é só fechar a boca. É criar vergonha na cara, fechar a boca e emagrecer. E isso é de um desconhecimento muito grande acerca de tudo que envolve a obesidade, né? Ou a gente tem o completo oposto, que é aquelas pessoas que têm uma autoestima muito elevada, e tem que ter autoestima mesmo, mas a gente não pode romantizar a obesidade, né? Então, às vezes, a gente vê o contrário das pessoas que não querem se tratar, não acham que precisam tratar, e a gente precisa encontrar um equilíbrio no meio de tudo isso. A gente precisa, claro, trazer a responsabilidade para o paciente das suas escolhas, né? Porque isso existe, mas a gente tem que entender que por trás disso existem diversas alterações metabólicas que levam a um distúrbio de apetite, a um distúrbio de metabolismo, que dificultam o emagrecimento nesse paciente. Então, não é simplesmente pura força de vontade, né? Tem todo um mecanismo por trás que leva à obesidade, e a gente precisa entender, encarar isso como algo multifatorial, que tem diversas causas, que precisa de um atendimento multidisciplinar, que a gente vai conversar bastante aqui, e que é um tratamento crônico, é um tratamento que vai ser feito para o resto da vida. A gente não tem uma cura para a obesidade, nem a cirurgia bariátrica, nem as canetas emagrecedoras que estão surgindo agora. A gente tem tratamento, e esse tratamento deve ser feito de longo prazo, e é assim que a gente deve encarar e tratar a obesidade daqui para frente.
Certo. E doutora, a gente vai comentar sobre a cirurgia bariátrica, mas a gente conseguiria, por exemplo, falar em qual situação a cirurgia bariátrica ela é indicada? Por exemplo, a gente tem a pessoa que consegue emagrecer com medicação, a pessoa que consegue emagrecer só com reeducação alimentar, a pessoa que às vezes tem uma deficiência em ganhar peso. Como que a gente consegue classificar isso? Existe essa classificação? Quando que a pessoa realmente é indicada para a cirurgia bariátrica? Existe uma classificação que a gente vai utilizar, que é do IMC. Então, a gente se baseia no peso e altura. E a gente sabe que, a partir de um certo IMC, a partir de um certo grau de obesidade, é muito difícil que a pessoa consiga perder peso de forma sustentada só com atividade física e reeducação alimentar, por conta de todos esses mecanismos metabólicos que interferem no apetite, no metabolismo e tudo mais. Então, é claro que vão existir exceções, vão existir aquelas pessoas que viralizam no Instagram, que perderam 40 quilos sem remédio, sem cirurgia, mas elas são exceção. E a maioria das pessoas vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de um tratamento. Então, como que a gente classifica isso? A partir desse peso e dessa altura, a gente chega no IMC. E quando a gente tem um IMC muito elevado, acima de 40, né, que seria obesidade mórbida, esses pacientes já têm indicação direta de cirurgia bariátrica. Lembrando que a indicação de cirurgia bariátrica, ela vem após uma falha no tratamento clínico. Então, é um paciente que já fazia tratamento clínico, já fazia tratamento nutricional, atividade física, medicamentoso e não teve sucesso. Aí, por 1 a 2 anos de tratamento clínico, esse é o nosso primeiro passo. Então, falha do tratamento clínico, mais um IMC acima de 40, eu tenho indicação de cirurgia bariátrica. Mas, às vezes, eu não preciso deixar chegar nessa obesidade mórbida para tratar, né? Então, quando a gente tem um IMC acima de 35 com algumas comorbidades, esse paciente também tem indicação de cirurgia bariátrica. E hoje é a nossa principal realidade, porque essas comorbidades elas foram ampliadas recentemente. Então, a gente sabe que pacientes com problemas ortopédicos relacionados ao peso, um IMC acima de 35 tem indicação de bariátrica, ou com problemas respiratórios em decorrência do peso, às vezes uma apneia do sono, tem indicação de bariátrica. Gordura no fígado, que é algo que as pessoas minimizam demais. Às vezes chega na consulta e eu pergunto, tem algum problema de saúde? Não, eu só tenho uma gordurinha no fígado. E minimiza, esquece que essa gordura no fígado, ela pode evoluir para fibrose, que pode evoluir para cirrose. E a gente tem paciente cirrótico por conta de gordura no fígado. Então, é uma comorbidade que indica a cirurgia bariátrica para o IMC acima de 35. Doenças cardiovasculares, dislipidemias, colesterol, pressão alta, diabetes, diversas doenças hoje se enquadram nas categorias de comorbidade que, junto ao IMC, indicam esse paciente para a cirurgia bariátrica. E, por fim, a gente tem uma última condição que seria um IMC menor, né, de 35, ali acima de 30, com diabetes descompensado. Então, essa cirurgia metabólica para casos específicos de diabetes no IMC menor, tá? Mas a maior parte dos pacientes vão se enquadrar ou no IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com essas diversas comorbidades que a gente tem. Essas são as principais indicações. Certo, doutora. E quais os casos que são contraindicados à cirurgia bariátrica? Contraindicações da cirurgia bariátrica. Existem alguns distúrbios psiquiátricos que, quando não acompanhados ou alguns distúrbios mais específicos, alguns tipos de psicose, né, alguns tipos de transtorno psiquiátricos que não vão poder fazer a cirurgia, porque são pacientes que vão passar por um processo pós-cirúrgico muito intenso, são pacientes que precisam estar com o psicológico muito bem feito para poder fazer todo o pós, e são pacientes que não podem, às vezes, ficar sem medicação. A gente sabe que alguns medicamentos, eles não vão ser muito bem absorvidos depois da cirurgia. Então, esse tipo de paciente não vai poder fazer cirurgia. Pacientes com vícios em álcool, drogas, são pacientes que também não têm indicação de fazer a cirurgia. Pacientes com doenças cardiovasculares avançadas, né? Também não. No geral, assim, tendo indicação de fazer e não tendo essas contraindicações específicas, o paciente vai poder ser acompanhado pela equipe multidisciplinar, ele vai passar com um nutricionista, ele vai passar com um psicólogo, vai passar com um psiquiatra, com um cardiologista, com um ortopedista, dependendo do caso, e ele vai encontrar ali uma maneira de conseguir fazer esse segmento, né? Porque a gente sabe que a cirurgia ela vai trazer inúmeros benefícios para o paciente que tem indicação. Então, se não tiver essas contraindicações bem específicas, a gente tenta fazer com que ele, se tiver indicação, quiser, a gente tenta fazer com que ele consiga passar por esse processo sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar.
Certo. E Peço desculpas. Não, tranquilo. Doutora, e quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar, no primeiro momento que o paciente ele é indicado para essa cirurgia, qual que é o profissional que ele vai ser direcionado? Assim, é tudo ao mesmo tempo ou são passos, são etapas? Então, isso depende muito de onde o paciente veio para ser indicado para cirurgia bariátrica. Por exemplo, existem pacientes que estão acompanhando uma dor nas costas, um desgaste de joelho, e chega no ortopedista e o ortopedista fala para perder peso. E joga essa responsabilidade de volta para o paciente sem dar opções terapêuticas de como ele vai fazer essa perda de peso. Às vezes, ali, ele já deve ser encaminhado para um endócrino, para um nutrólogo, para uma nutricionista, às vezes até para um cirurgião bariátrico para ser avaliado. Às vezes, é um paciente que já vem fazendo acompanhamento de emagrecimento, sem sucesso, e o profissional que estava acompanhando, o nutrólogo, o endócrino, já vai indicar uma cirurgia. Então, depende de onde esse paciente veio. A ideia é que ele já esteja fazendo um acompanhamento, né? E se enquadrando nessas condições, ele seja encaminhado, então, para um cirurgião bariátrico. Ali vão ser avaliadas as reais comorbidades, vão ser feitos diversos exames de sangue, endoscopia, ultrassom, vai ser feita toda uma avaliação cardiológica para estimar o risco cardiovascular desse paciente. E a partir dali, começam os encaminhamentos para as demais especialidades da equipe multi. Então, um paciente que vai passar pela cirurgia bariátrica, ele tem que estar com uma equipe multi. Porque é uma doença multifatorial, é uma doença que vai precisar desse acompanhamento multi no pré e no pós. Então, ele vai passar com o nutricionista para fazer o ajuste da dieta do pré e do pós, que é muito específica. Vai estar acompanhado ali por um clínico, um nutrólogo, um endócrino que vai acompanhar toda a parte metabólica. Vai estar sendo acompanhado por um psiquiatra, por um psicólogo, para poder lidar com essa mudança que é muito brusca, né? Para poder tratar, às vezes, transtornos alimentares ali que estão presentes juntos no quadro. Vai passar por avaliação de pneumo, vai passar por avaliação de vascular, às vezes para cirurgia, fisioterapia respiratória. Então, tem toda uma equipe por trás que faz a mágica acontecer da cirurgia, né? E é muito importante que esteja sendo feita de forma correta. Certo. Doutora, quando a gente pensa nessa cirurgia bariátrica, a gente vê aí várias técnicas. Quais são as técnicas que existem hoje para cirurgia e quais as técnicas que são mais utilizadas aqui no Brasil? A gente tem algumas técnicas que já foram até proscritas, né, que eram muito desabsortivas, hoje não se utilizam mais. Hoje a gente tem a banda gástrica, que consiste numa amarração do estômago para ele caber menos comida, de forma bem simples. A gente tem o duodenal switch, que é uma outra técnica que também vai fazer uma manipulação ali do trato gastrointestinal. E as duas principais técnicas que a gente utiliza no Brasil hoje é o bypass gástrico em Y de Roux, que é uma cirurgia que vai mexer ali no estômago e no intestino. Então, ele faz uma derivação intestinal, ele deixa um pedacinho de estômago. E o sleeve, ou a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia que manipula apenas o estômago, diminui o tamanho do estômago. Tá? São as principais cirurgias que a gente tem. O bypass, a gente acaba perdendo um pouquinho mais de peso, né? Ele acaba tendo uma perda mais expressiva de peso do que o sleeve. Mas ambas são cirurgias extremamente eficazes para o tratamento da obesidade. Certo. E, doutora, a gente ouve falar muito, e até vê nas televisões, o balão. Como que seria isso? Só colocar um balão via endoscopia, como que funciona? Ele é considerado uma cirurgia bariátrica, um tratamento bariátrico? Como que é? Ele não chega a ser uma cirurgia bariátrica, mas ele vai tentar imitar o mecanismo de uma cirurgia bariátrica. Então, quando colocam ali pela endoscopia um balão dentro do estômago, a ideia é que esse balão, ele infle e ele ocupe a maior parte do estômago. Com isso, o paciente não consegue comer, porque já está muito cheio ali, ele se sente extremamente satisfeito. E daí ele acaba comendo quantidades menores de comida nesse primeiro momento, vai se acostumando, enfim, é feito todo um acompanhamento desse paciente. Mas não é um método irreversível, né? É um método que dura aí alguns meses de tratamento e a gente tem resultados menos expressivos, né? A gente tem resultados de perda de peso menores do que a gente tem na cirurgia bariátrica, realmente. Certo. E nesse caso do balão, tem complicações? Todo procedimento vai estar sujeito a complicações. É um pouco
menos frequente no balão, né? Normalmente os pacientes acabam retirando o balão por conta de efeitos adversos, efeitos colaterais, então vomitam muito, ou não conseguem comer, ou talvez não tenham o resultado que esperavam. Enquanto na cirurgia bariátrica, a gente já está exposto aos riscos de um procedimento cirúrgico. Então, na cirurgia bariátrica, a gente tem riscos de sangramento. No pós-cirúrgico, a gente tem risco de fístula, né? De aderência, toda cirurgia que vai manipular ali tem risco de criar uma aderência no futuro, tem risco de hérnia, né? E os principais riscos que a gente acaba vendo na prática, né, são as deficiências nutricionais relacionadas ao pós-operatório da cirurgia bariátrica. Entendi. Vou dar um recado aqui para vocês. A gente fala em todos os podcasts e eu vou falar novamente. Nosso cartão VM+, é um cartão cheio de benefícios, descontos e lazer para você. Então, se você quiser fazer seu cartão, entre em contato com a gente, 11 4124 7769, 11 4124 7769, ou através do site www.vidamental.com.br. Com esse cartão você tem descontos aqui na Vida Mental para passar em atendimentos com nutrólogo, psiquiatras, psicólogos e também fazer o seu exame de avaliação neuropsicológica e também nos credenciados que são nossos parceiros. Tem salão de beleza, tem shops, tem lojas virtuais. É um cartão sensacional para você. Então, para fazer, gente, 4124-7769, 4124-7769. Vamos continuar aqui com a doutora Camille Zanin. Doutora, qual que é a importância do acompanhamento pós-cirurgia bariátrica? Bom, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, ele deve estar muito bem acompanhado pela equipe multi no pré e no pós, porque vai ser uma mudança muito brusca, né? Esse paciente, ele vai passar de um apetite muito aumentado, de uma ingesta alimentar, às vezes muito exagerada, para estar ali no pós-operatório comendo o equivalente a um copinho de café, de líquido, insosso, sem gosto nenhum. Então, isso tem que estar sendo acompanhado com a equipe de nutrição, que vai orientar de quanto em quanto tempo, o que ele pode comer na fase 1, fase 2, fase 3 da dieta, com o psicólogo, né, que vai precisar trabalhar com ele ali, aquela ideia de que agora ele vai comer um copinho de café, né, de líquido, e não um pratão que comia antes. Vai precisar acompanhar com o cirurgião o pós para, né, prevenir e buscar ali possíveis complicações, com o nutrólogo, o endócrino que estiver acompanhando o quadro, toda a questão metabólica, as vitaminas que vão precisar repor. Então, esse acompanhamento, ele deve ali no primeiro mês ser feito de forma muito conjunta com o paciente. A ideia é que ele tenha um acesso muito fácil à equipe para tirar dúvidas, enfim. E depois, periodicamente, de 3 em 3 meses também, né? Então, o acompanhamento psicológico e nutricional é algo que ele vai manter mês a mês para poder ir ajustando a dieta, para poder ir se adequando com essa nova realidade, né? Tratando ali toda a questão psicológica, que é extremamente importante. E os nossos exames que a gente vai pedir vão ser feitos periodicamente. Então, a gente vai avaliar todo o perfil de vitaminas, a gente vai avaliar se melhorou esse diabetes, como é que está esse colesterol. A gente vai ajustar as medicações, porque às vezes nessa fase a gente já consegue tirar medicações que o paciente tomava antes para pressão alta, para o diabetes. Já vai entrando com suplementos nutricionais, whey protein, né? Vai vendo quando que esse paciente vai ser liberado para fazer atividade física, vai ajudando ele, vai suplementando. Então, é fundamental. Nessa primeira fase do pós-cirurgia, é uma fase de muitas mudanças, o paciente tem muitas dúvidas, tudo é novo, é uma vida nova, é uma relação nova que ele deve construir com a alimentação, com o próprio corpo, com a própria saúde. Então, quanto mais bem assessorado esse paciente tiver, mais chances desse sucesso dele perdurar a longo prazo. Entendi. Doutora, o que é dumping? Dumping é uma complicação que tem da cirurgia bariátrica, quando os pacientes comem alguma coisa muito cheia de gordura ou açúcar, comem bolo, bolacha, sorvete, e esse alimento ele acaba caindo e sendo absorvido muito rápido, porque houve uma manipulação nesse trato gastrointestinal, e quando ele cai e é absorvido de forma muito rápida, tem uma mudança osmótica que leva a essa sensação de fraqueza. Alguns pacientes referem até uma sensação de morte, uma sudorese, o coração acelera, o paciente tem que deitar e dormir. É uma sensação muito ruim, e isso pode ser evitado, claro, com uma dieta bem equilibrada, balanceada, e não costuma demorar mais do que alguns minutos. Então, vai ser logo ali após a refeição, entre meia hora, 1 hora, o paciente já está se sentindo melhor. Ele vai perceber que tem determinados alimentos que causam dumping e tem determinados alimentos que não causam. E ele vai começar a ajustar a rotina e a dieta para evitar esse tipo de alimento. Certo. Mas é bem comum. É mais comum no bypass do que no sleeve.
Legal. Doutora, quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, eu vi vários casos de pessoas que emagreceram e depois voltaram a engordar. E aí tem gente que fala assim, Renan, eu até estava trocando uma ideia com um amigo meu, ele falou assim, Renan, o que adianta uma pessoa fazer a bariátrica, fazer uma cirurgia e não fazer uma cirurgia na cabeça que se relacionar na questão psicológica, porque às vezes a pessoa tem uma compulsão e aquela compulsão ela não vai ser tratada como uma cirurgia bariátrica. Perfeito. E vai ter várias complicações. Como que isso funciona, doutora? Renan, você trouxe um ponto que é fundamental da gente entender e destrinchar aqui com todo mundo que esteja passando por um processo de emagrecimento, não só da bariátrica, tá? Como eu falei no começo do nosso podcast, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, a gente tem, junto com a obesidade, diversos transtornos que estão acontecendo junto que levam a esse aumento de apetite, a esse metabolismo mais lento. A gente tem, às vezes, uma desbiose intestinal que sinaliza para o cérebro diferente, ansiedade, apetite. A gente tem toda uma questão sociocultural de onde ele está inserido, como que ele cresceu, a alimentação dele. A gente tem problemas metabólicos, hormonais, a gente tem muita coisa que influencia. E quando a gente não encara a obesidade dessa forma, a gente acha que é só fazer uma cirurgia ou é só tomar um remédio, que eu vou perder peso. E aí a gente acha que o sucesso do tratamento é perder peso. E não é esse o sucesso do tratamento. O sucesso do tratamento é você entrar em remissão da obesidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tratamento ele vai ser crônico de longo prazo. Então, você vai, se você for usar um medicamento, para cada quilo que você perde, a sua fome aumenta. Para cada quilo que você perde, o seu metabolismo baixa. Então, se você não vai reajustando a estratégia e corrigindo isso, e até mesmo depois da cirurgia, depois que você emagrece, perde muita massa magra, não conseguiu se adequar com uma alimentação mais saudável na rotina, no dia a dia, com atividade física, não tratou esses transtornos alimentares, você vai engordar de novo. Isso acontece muito. Infelizmente, hoje, grande parte dos pacientes que passa por cirurgia bariátrica volta a engordar novamente. E isso é um reflexo da ideia que a gente tem de não encarar essa obesidade como algo tão complexo e tão crônico e não fazer essa reavaliação das fases do tratamento. Então, eu vou fazer um tratamento agora, seja com a cirurgia, seja com medicação, para perder peso. Perdi peso, o meu metabolismo é outro, completamente diferente depois que eu perco, mas eu ainda tenho as causas que me levaram à obesidade. Eu ainda tenho a compulsão alimentar, ou eu ainda tenho alguma disfunção hormonal, eu ainda tenho uma baixa massa muscular que diminui o meu metabolismo, né? Tinha um professor que falou uma frase que me marcou muito e eu nunca vou esquecer. Ele, um grande mestre nosso lá do Einstein, ele falou pra gente que o paciente, ele não é gordo porque ele come muito. Ele come muito porque ele é gordo. Como assim? A obesidade, ela leva a um transtorno, né? Leva a uma alteração metabólica, a uma disfunção de saciedade, de apetite, que faz com que essa pessoa tenha mais dificuldade para emagrecer, tenha um apetite maior, tenha uma dificuldade maior do que alguém que nunca teve dificuldade com o peso. Então, quando a gente entende que está tudo relacionado e a gente começa a tratar as causas, ao invés de tratar só o peso, a gente começa a ver um futuro ali de uma vida diferente, mais saudável, com esse peso perdido sendo mantido por mais tempo, evitando com que esse paciente ganhe peso novamente depois, né? A maioria dos pacientes que engorda novamente, seja pós-cirurgia ou seja pós-medicação, é porque não fez esse acompanhamento, não encarou o tratamento dessa forma e depois que perdeu peso, teve todas essas alterações, voltou a engordar novamente. Entendi. Doutora, e no caso de alcoolismo, como que fica isso? A pessoa que é viciada em bebida, fez a cirurgia bariátrica, como que segue aí? Às vezes, Renan, essa pessoa ela não era viciada em bebida antes da cirurgia. Ela fez a cirurgia, teve indicação, fez a cirurgia como qualquer outro paciente. E quando você faz a cirurgia e você vê que o seu prazer da comida, ele não vai poder ser satisfeito daquela maneira, você começa a buscar outras fontes de prazer. Então, você adorava comer sua feijoada, seu happy hour, adorava, e aí, de repente, você tá comendo um pratinho desse tamanho, assim, com comida pastosa, e vai comendo menos, e vai se adaptando, e você vê que você não vai nem poder depositar todo esse prazer, essa sensação de prazer na comida, pelo sucesso da cirurgia. E você começa a levar um estilo de vida diferente, você começa a perceber que quando você sai para beber, você absorve mais rápido esse álcool, você sente mais o efeito.
E alguns pacientes, eles substituem não vou falar que era um vício em comida, né? Não é isso, mas eles substituem uma sensação de prazer pela outra. E eles começam a encontrar essa sensação na bebida. Então, são pacientes, às vezes, que até preferem beber do que comer. Porque se ele come, ele fica cheio muito rápido. Mas se ele está bebendo ali com os amigos, ele consegue beber por mais tempo. Então, ele começa a criar um novo hábito, criar uma nova rotina de prazer, de associar bebida com prazer, e quando ele vê, ele se enfiou numa bola de neve, que é o alcoolismo pós-cirurgia bariátrica, que também acontece bastante. Então, a gente sempre fica atento com a ingesta de álcool desses pacientes, tanto no pré, para já identificar esse tipo de problema antes, e no pós. Entendi. Doutora, quando a gente fala cirurgia bariátrica em obesidade, tem pessoas que são obesas ou, tem problemas com alimentação desde a infância. Por exemplo, eu já contei aqui no nosso outro bate-papo que eu comia para chamar a atenção dos meus pais, para eles verem, engordei na balança e tal. Eu queria saber, tem uma idade para fazer a cirurgia a partir tem uma certa idade, a partir de 15, 16 anos, ou é só 18 anos para cima? Não, a gente pode fazer a cirurgia a partir dos 16 anos, contanto que esse paciente esteja sendo também acompanhado pela equipe multi. Então, hoje, há um tempo atrás a gente não tinha, essa flexibilização dos extremos de idade. A gente tinha um limite máximo e um limite mínimo. Hoje já não. Então, a gente avalia muito bem caso a caso, e pacientes ali com 16, 17 anos que têm indicação de fazer a cirurgia estão sendo muito bem acompanhados pela equipe multi, estão sendo indicados, eles podem fazer. Assim como pacientes acima dos 60 anos também, se tiver indicação, tiver com a equipe multi, não tiver contraindicação, também podem fazer a cirurgia. Entendi. Doutora, quando a doutora falou sobre as complicações aí do pós-operatório, eu comentei sobre a minha amiga que perdeu os dentes, foi até engraçado ela comentando comigo, porque depois eu fui entender, eu falei, gente, e aí eu fui pesquisar, eu falei assim, gente, pode acontecer isso? Teve pessoas que também fizeram e falou de outras questões que também acabou acontecendo com ela, mas é por conta do não tratamento, do não acompanhamento nesse pós-operatório. Doutora, eu queria saber, existe o risco de uma pessoa que faz a cirurgia bariátrica ir a óbito? Renan, eu não sei se essa pergunta é importante, qualquer coisa se não for. Eu acho que assim, toda vez que a gente vai submeter um paciente a um tratamento, a gente tem que orientar dos riscos e dos benefícios. O paciente, ele é uma figura fundamental na decisão da cirurgia bariátrica ou não. Ninguém vai indicar uma cirurgia bariátrica que um paciente não esteja de acordo, ou o paciente sozinho quer a cirurgia e não ter indicação dos profissionais. Isso é algo que tem que ser feito de forma muito honesta entre a equipe, né? Então, a gente sempre precisa orientar. Como qualquer procedimento, tem um risco de complicação ali na hora. Claro que esse risco é muito baixo, mas ele existe. Então, toda vez que a gente vai indicar um paciente para cirurgia bariátrica, ele tem que estar muito bem orientado acerca dos riscos, dos benefícios, das indicações. Ele tem que estar ciente, de acordo com tudo isso, saber exatamente o que envolve essa cirurgia, o porte dela, né? Porque a cirurgia em si, ela é muito simples, é uma cirurgia que dura de 1 a 2 horas, mas ele vai fazer todo um acompanhamento do pré, aí ele vai chegar mais cedo no hospital, ele vai ser acolhido pela equipe de enfermagem, ele vai ser anestesiado, depois que ele sair da cirurgia, ele vai passar pela fisioterapia respiratória, ele vai começar a deambular, andar, o cirurgião vai reavaliar, ver se houve alguma complicação ali de imediato, depois ele vai ser liberado para casa, ele ainda vai continuar sob observação, vai reintroduzir a dieta aos pouquinhos. Então, existem diversas fases e cada fase com seus riscos. Até pacientes que têm anos de cirurgia podem apresentar uma complicação depois de anos, né? Então, isso é algo que deve ser muito bem conversado com o paciente, porque esses riscos existem, eles devem ser informados, mas tem uma incidência muito baixa. E, na maioria das vezes, quando a gente coloca um paciente que tem indicação de fazer cirurgia, para fazer a cirurgia, os benefícios superam os riscos. Ele acaba diminuindo muito o seu risco cardiovascular, ele acaba melhorando a pressão, o colesterol, o diabetes, todas as questões metabólicas. O psicológico melhora muito, porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma depressão associada à questão do peso, e aí a pessoa anima que está perdendo peso, começa a comer melhor, começa a fazer atividade física, então muda a vida das pessoas. Mas é o que eu te falei, a equipe tem que estar bem alinhada, o paciente tem que estar bem acompanhado, bem informado e ciente de tudo. Certo. Doutora, pensando na continuidade desse tratamento, desde a cirurgia até, na verdade, pro resto da vida, de quanto em quanto tempo esse paciente tem que estar procurando um médico, tem que estar fazendo esse acompanhamento, ou ele tem alta?
Não tem alta. Paciente bariátrico não tem alta. E, na verdade, pacientes de obesidade, pacientes de tratamento de obesidade também não. Então, no primeiro ano de cirurgia, ele vai fazer um acompanhamento mais próximo, realmente, para a gente poder quantificar quanto está perdendo de peso, está dentro da meta, não está, teve alguma complicação, surgiu alguma intolerância ali, alguma deficiência nutricional. Então, que nem eu falei, no primeiro mês esse acompanhamento tem que ser pertinho com os profissionais. Depois de 3 em 3 meses, ele vai estar repetindo exames, sendo reavaliado, sendo ajustado a estratégia nutricional, sendo ajustado os suplementos, sendo ajustado o que tem que ser feito. E a partir do primeiro ano, ele vai passar em consulta obrigatoriamente uma vez por ano para fazer os exames de rotina, mas a gente sabe que os pacientes que comparecem mais vezes, pacientes que fazem acompanhamento trimestral, semestral, para poder reajustar a estratégia, reajustar dieta, reajustar suplemento, são pacientes que costumam ter mais resultado, porque eles estão se sentindo assessorados, a gente consegue corrigir ali o que não está dando certo, a gente ajusta o que precisa ser ajustado, né? E teoricamente, ele se sente também mais assessorado, ele se sente mais apoiado ali, então ele sabe o que ele está fazendo, né? Uma vez por ano vai ser obrigatório a gente fazer endoscopia, ultrassom, os exames de sangue, os exames de rotina todos, a parte cardiovascular, tudo isso a gente vai repetir. Densitometria óssea a cada 2 anos, enfim, depende muito do paciente, o que ele tem e o que precisa ser acompanhado de forma mais próxima e o que a gente pode passar mais. Mas ele vai ter que fazer esse acompanhamento. Entendi. Doutora, uma dúvida que eu tenho. A pessoa está lá no processo de tratamento para fazer a cirurgia bariátrica. Qual que é o tempo, desde isso daí depende também muito se vai ser feito no sistema público ou no convênio, por exemplo. Mas a pessoa está fazendo um tratamento, ela tem que emagrecer uma quantidade de quilos para fazer aquela cirurgia em determinados casos. E acontece de pacientes, por exemplo, emagrecer e falar assim, não quero fazer a cirurgia bariátrica, quero continuar emagrecendo. Existe essa possibilidade? Existe. Não é uma obrigação, tá, que esse paciente perca obrigatoriamente peso até a cirurgia, mas a gente sabe que se ele perder peso, o risco cirúrgico dele diminui muito, né? Então, todos esses riscos que eu falei, que a gente tem ali do operatório, né, de sangramento, enfim, riscos cardiovasculares, quando o paciente perde peso, ele desinflama de uma maneira significativa. Então, a chance da cirurgia dele ser melhor sucedida, sem complicações nenhuma, aumenta. Então, a gente sempre orienta que perca um pouquinho de peso para fazer a cirurgia bariátrica. Casos que não são de obesidade mórbida, casos ali de MC por volta dos 35, que o paciente começa a perder peso. Às vezes é um paciente que nunca fez um acompanhamento clínico bem feito. Ele foi indicado para cirurgia bariátrica, chegou para a gente, mas ele nunca tinha feito um acompanhamento bem feito, ele nunca tinha feito esse ajuste de estratégia, ele nunca tinha sido orientado que a medicação, ela tem fases de tratamento, que ele vai ter que reajustar depois que ele perde peso, ele nunca tinha feito um segmento da forma correta. E quando ele começa a fazer, ele começa a perder peso, ele vê ali uma luz no fim do túnel e às vezes ele acaba adiando ou até mesmo cancelando a cirurgia. Isso já aconteceu, né? Mas é muito caso a caso, paciente, depende muito de cada caso, da equipe, da indicação e do perfil do paciente. Certo. Quando a gente pensa ali no pré e no pós, tem fases de dieta, tipo líquido, depois o mais pastoso? Como que funciona isso? Essa parte é complicada. Me perguntaram no Instagram, qual que é a pior fase da cirurgia bariátrica? É esse primeiro mês de pós-cirurgia. Porque você vai sair, né, que nem eu falei, de estar comendo o que você queria, para de repente você estar numa ingesta de um copinho de café, 40 ml, você vai aumentando progressivamente, 60 ml, líquidos claros, líquidos coados, então tem que coar tudo, não pode ter um fiapinho ali. Depois você vai progredir para uma dieta onde você vai poder tomar sucos, vai poder tomar whey, às vezes, né, dependendo do nutricionista que estiver te acompanhando, isso vai ser progredido ao longo de semanas. Aí você vai entrar na dieta pastosa. A dieta pastosa, os pacientes começam a erguer a mão para o céu e falar, graças a Deus, comida, né? Porque eles começam a sentir de novo o gosto, a textura, até que ele vai evoluir para dieta branda, dieta normal, onde ele vai fazer um pratinho de comida pequenininho e vai conseguir comer arroz, feijão, carninha moída, enfim, né? Então, essa fase que eu falei que é bem legal, ele tá com acesso direto à equipe para tirar dúvidas, para expor as angústias, para estar fazendo acompanhamento psicológico, porque tem pacientes que têm dificuldade muito grande. A gente sabe de pacientes que nessa fase furam a dieta e tem complicações,
né? Porque essa dieta, ela é feita para que possa ter uma cicatrização correta do sistema gastrointestinal, é para não ter complicações ali do pós-cirúrgico, é para esse paciente entender que aquele estômago, aquele intestino foi manipulado, né? Para isso poder cicatrizar de forma correta. Então, é complicado, sim, essa fase, mas ela passa. Ela tem começo, meio e fim. E depois o paciente vai ter que lidar com essa alimentação mais saudável, aproveitar esse gatilho da cirurgia para adotar uma alimentação mais saudável para o resto da vida. Entendi. Vou dar um recado aqui para vocês. A gente fala em todos os podcasts e eu vou falar novamente. Nosso cartão VM+, é um cartão cheio de benefícios, descontos e lazer para você. Então, se você quiser fazer seu cartão, entre em contato com a gente, 11 4124 7769, 11 4124 7769, ou através do site www.vidamental.com.br. Com esse cartão você tem descontos aqui na Vida Mental para passar em atendimentos com nutrólogo, psiquiatras, psicólogos e também fazer seu exame de avaliação neuropsicológica e também nos credenciados que são nossos parceiros. Tem salão de beleza, tem shops, tem lojas virtuais. É um cartão sensacional para você. Então, para fazer, gente, 4124-7769, 4124-7769. Vamos continuar aqui com a doutora Camille Zanin. A gente tem algumas perguntas do pessoal do Instagram, né, doutora, que mandou pra gente. A doutora abriu a caixinha lá no Instagram. A doutora pode pegar aí pra gente já responder. Gente, eu nem tô acreditando que esse encontro aconteceu, porque a gente já tá falando desse podcast, gente, de cirurgia bariátrica já tem um tempo já. Vamos lá, eu tirei print aqui, eu abri 2 caixinhas, teve várias perguntas. Qual a melhor técnica, bypass ou sleeve? Gente, depende da indicação, tá? Porque tem pacientes que vão precisar de uma cirurgia mais metabólica, tem pacientes que não vão poder fazer uma técnica ou outra, porque tem refluxo, tem risco de câncer gástrico na família. Então, não é que exista uma técnica superior à outra. São técnicas diferentes, indicações diferentes para pacientes diferentes. A questão é ser muito bem indicado caso a caso. Segunda pergunta. Quais as indicações e contraindicações que a gente passou aqui, né? IMC acima de 40, IMC acima de 35 com comorbidades, IMC acima de 30 com diabetes descompensado. E as contraindicações, distúrbios psiquiátricos, né, graves, não estabilizados, dependências químicas, dependências de drogas, álcool, distúrbios de coagulação, distúrbios cardiovasculares graves, enfim, tá? São as principais indicações e contraindicações. Por quanto tempo você indica o paciente ter acompanhamento? Para sempre. É um acompanhamento crônico, tem diversas fases, diversos momentos, diversos pontos a serem abordados além da cirurgia. Como não ter reganho, como não ter a recidiva do peso? Fazendo esse acompanhamento, entendendo que essa mudança, ela vai ser gradual, que a gente não muda a cabeça de uma hora para outra, a gente precisa tratar ansiedade, precisa tratar aquele comer emocional, aquele descontar na comida, o estresse, isso tem que ser tratado. A gente tem que tratar desbiose, transtornos intestinais que vão sinalizar errado o nosso apetite, a nossa ansiedade. A gente tem que tratar a perda de massa muscular, porque quando o paciente perde peso, ele perde muito músculo junto. E com isso o metabolismo vai lá embaixo. Então, se ele não está fazendo atividade de força, se ele não está comendo proteína suficiente, esse metabolismo vai continuar lento pra caramba. Ele vai ter perdido 30, 40 quilos e ele vai continuar com um percentual de gordura muito alto. E isso vai fazer ele engordar novamente. Então, tudo isso tem que ser avaliado e, se for bem acompanhado, bem tratado, o paciente tiver uma adesão realmente no sentido de entender que o tratamento é crônico, ele vai ter sucesso na cirurgia. A cirurgia tende a dar muito resultado, mas precisa dessa percepção de que não é só a cirurgia. A cirurgia, ela é o primeiro passo. Depois ainda tem um longo caminho pela frente. Qual o melhor método anticoncepcional pós-bariátrica? Então, lembra que eu comentei que alguns medicamentos, eles não vão ser bem absorvidos por conta dessa manipulação que a gente teve de trato gastrointestinal? Uma coisa que a gente tem que pensar é no anticoncepcional, né? Porque a última coisa que a gente quer é uma paciente engravidando ali, logo no pós-operatório da bariátrica, onde ela vai estar com um déficit importante de nutrientes, e a gente sabe que o feto precisa de nutrientes, então a gente sempre avisa. Usa método de barreira, troca, né, o anticoncepcional via oral por outro método. O DIU é muito interessante porque são pacientes que costumam ter baixa de ferro.
principalmente mulher em idade reprodutiva, não vai estar absorvendo ferro e vai estar perdendo todo mês na menstruação. Então, costuma fazer anemias graves, a gente tem que repor endovenoso diversas vezes. Então, a gente sempre orienta que o DIU é uma boa opção nesses casos. Certo. Deixa eu ver o que mais. O dumping, que a gente já falou do dumping. Tinha mais alguma coisa? Bom, eu vou procurando aqui. Certo. A gente vai vendo. Inclusive, gente, depois que for a hora o podcast, a gente vai fazer uma sequência aí de vídeos que a gente vai postar no decorrer dos próximos dias aí no Instagram. Então, se você quiser mandar sua dúvida aqui na descrição, pode mandar que a gente prepara aí para um próximo momento, ou a gente grava aí, a gente faz essa pergunta para a doutora e a doutora responde no Instagram da doutora e também no nosso Instagram. Vamos lá. Doutora, já teve casos de pacientes, a doutora citou aí sobre a questão de engravidar no processo pós-bariátrico. E como que fica isso? Acaba se tornando uma gestação de alto risco, né? Porque essa paciente ela não vai estar absorvendo os nutrientes da maneira que deveria, num período muito crítico. Ela ainda vai estar num processo de emagrecimento, dependendo de qual fase ela engravidou. E a gente tem que garantir que esse feto vai estar com a parte nutricional que ele precisa. Então, tem que ser também muito bem acompanhado pela equipe de obstetrícia, pela equipe de nutrição, pelo endócrino, nutrólogo que estiver acompanhando o caso. A gente não recomenda, tá? A gente sempre pede para o paciente esperar alguns anos aí para engravidar. Às vezes acaba acontecendo por acidente. Mas acontece. Entendi. Doutora, que tema interessante, viu? E já estão mandaram mensagem aqui para mim que já querem um próximo encontro aqui com a doutora para falar de mais temas sobre essa questão de emagrecimento. A doutora quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou aproveitar e falar um pouquinho da minha experiência enquanto paciente. Você sabia que eu fiz cirurgia bariátrica? É mesmo, a doutora falou no simpósio. No simpósio, é isso mesmo. Gente, eu já estava esquecendo. Meu Deus, doutora, desculpa. Eu fiz cirurgia bariátrica e eu tenho essa experiência enquanto paciente e médica. E eu falo com propriedade, gente. A cirurgia bariátrica, ela quando bem indicada, é uma excelente opção, mas ela sozinha não resolve todos os nossos problemas. Eu tinha transtorno alimentar, eu ainda tive que tratar, tenho que tratar até hoje esse transtorno alimentar para não ganhar peso novamente. Massa muscular, eu tô sempre buscando massa muscular, porque senão o meu metabolismo cai, a gente entra naquela vida sedentária que a gente tinha antes. A nossa relação com a comida é algo que a gente precisa estar trabalhando sempre, entendendo a nutrição que vem dos alimentos, comendo com calma, buscando opções mais saudáveis numa vida corrida, que às vezes é muito mais fácil pedir um iFood, a gente tem que se programar, se organizar, fazendo um acompanhamento psicológico, nutricional, fazendo os exames periodicamente, suplementando da forma correta, tá? Tudo isso é extremamente importante. Hoje eu tô com 5 anos de cirurgia, eu fiz o sleeve. Eu perdi com a cirurgia aproximadamente uns 30, 35 quilos. Caramba. E depois eu corri atrás de perder mais 5, totalizando 40. Porque é o que eu falei, a cirurgia sozinha, ela dá um grande empurrão pra gente, mas ela não resolve todos aqueles aspectos que influenciam no peso que a gente ganhou. Então, é muito legal poder hoje estar do outro lado, enquanto médica, ajudando esses pacientes e passando para eles a minha experiência e ver o progresso, é muito bacana. E como que foi a decisão, assim, para fazer a cirurgia bariátrica? No meu caso, eu já vinha tentando emagrecer há muitos anos, né? Eu tinha passado com endócrino, tinha feito diversos tipos de tratamento, medicações. Eu ainda estava na faculdade, então eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu me dei um ano, falei, não, eu vou emagrecer a todo custo ou eu vou fazer cirurgia bariátrica, porque já eram anos de tratamento sem sucesso. E daí eu até consegui emagrecer, realmente fiz aquela dieta, tudo, mas isso é algo que acontece muito, do paciente emagrecer e engordar de novo. E daí não foi sustentada a minha perda de peso, engordei novamente, tinha IMC, não tinha comorbidades na época e não queria esperar ter. Né? Então, já como tinha indicação, fiz a cirurgia, optei pelo sleeve e foi um sucesso, eu não tive complicação nenhuma, foi muito tranquilo, mas é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Até hoje eu preciso estar cuidando, estar tratando e estar acompanhando, porque senão eu engordo tudo de novo. E aí toma vitaminas, tudo. Vitaminas, suplementos, né? A questão do transtorno alimentar, que é algo muito importante, porque eu conversei no simpósio com vocês, eu tenho compulsão alimentar. Então, hoje ela está controlada, mas tem fases que a gente quer sair comendo tudo que vê pela frente. Se isso não estiver bem acompanhado, bem tratado,
engordo muito rápido. Num episódio de compulsão, num mês de compulsão, eu consigo engordar bastante. E aí eu coloco em jogo, a risco de perder tudo o meu progresso dos últimos anos. Então, 5 anos de sleeve, 40 quilos a menos e um tratamento diário e constante para manter o peso perdido e ir melhorando cada vez mais a minha saúde, a minha composição corporal, que é algo que eu aprendi a gostar muito. Eu gosto mais do caminho hoje do que do próprio resultado, né? Antes era uma sofrência fazer dieta, emagrecer, você tem que aprender a gostar desse caminho, dessa nova vida. Porque é isso que vai fazer você manter. E eu tava até falando com uma amiga minha, eu falei pra ela, né, que tipo, nesse processo desde agosto pra cá, que eu decidi que eu iria tentar emagrecer, que não é muito fácil. Não é nada fácil, gente. E eu falei, gente, olha, 10 quilos. Se a gente pegar 10 quilos, 2 pacotes de arroz e levar ele, sair andando com ele, é muita coisa. Imagine 40 quilos, você andar com 40 quilos o dia inteiro lá. E, gente, é muito doido você ver tudo isso e ver até que ponto que leva uma pessoa a não se tratar, a não se cuidar. Renan, mas é algo assim que é muito comum. Porque a gente começa a ganhar um pouquinho de peso e incomoda, você busca tratamento, mas é o que eu te falei. Quantos pacientes vão se identificar com isso? De terem passado num médico, escutar que você precisa criar vergonha na cara, você precisa fechar a boca e fazer atividade física. E, gente, não é tão simples assim, principalmente para quem tem transtorno alimentar, né? Dietas restritivas, pelo contrário, pioram o quadro. Então, a gente vê também, né, na mídia aí a questão do body positive. Eu acho muito importante a gente ter autoestima, a gente saber que o nosso peso não define o nosso valor, a gente não se obrigar a todo custo a se encaixar dentro de padrão estético, mas a gente tem que lembrar da saúde, né? Porque esses pesos, esses quilos que a gente vai ganhando ao longo dos anos, eles vão trazer problemas lá na frente. Pensa para uma pessoa que está com 40 quilos a mais, você acha que é o mesmo esforço ir para academia do que alguém que já treina todo dia? É um esforço enorme, né? Ela está carregando muito peso ali, ela vai sentir dor no joelho, ela vai sentir dor nas costas. Uma pessoa que come muito, de repente está comendo 1.200 calorias. Sabe? Tudo isso tem que ser individualizado, tem que ser tratado com muita empatia, porque são pacientes que são muito julgados, sofrem muito julgamento dos outros e de si mesmo, né? Então, isso tem que ser levado com seriedade. Entendi, doutora. Tinha uma pergunta que eu ia fazer anteriormente, só que eu acabei esquecendo, mas agora eu lembrei. Pode falar. Como que funciona o processo de mastigação na cirurgia pós-bariátrica? Porque eu lembro de um episódio que eu vou falar pra vocês, de uma amiga minha também que fez cirurgia bariátrica. Ela comeu uma comida lá, tipo, acho que uma comida... Não lembro o que foi, mas era uma comida que não era, tipo, não tava na dieta. E ela foi usar o banheiro. Quando ela saiu, tipo, tava um cheiro horrível no banheiro. Por que isso acontece, doutora? A cirurgia bariátrica, ela depende muito da técnica também, tá? E da alimentação do paciente pós-bariátrica. Mas, no geral, ele não vai absorver alguns nutrientes. Esse trânsito, ele vai ser... diferente. Então, ele não vai seguir todo o caminho que seguiria por um trato gastrointestinal que não foi manipulado. Nessa etapa, às vezes, esse paciente come um pouquinho mais de gordura, come um pouquinho mais de proteína, não consegue digerir, e quando isso é eliminado nas fezes, tem um odor mais fétido mesmo, tá? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é esse paciente estar sempre com diarreia ou com algum transtorno ali, isso não ser investigado, não ser tratado. Muitas vezes esse paciente desenvolveu uma intolerância alimentar que não foi diagnosticada, não foi tratada. Pode desenvolver outros tipos de desabsorção, né? De problemas pancreáticos, enfim. Tudo isso deve ser avaliado e tratado porque impacta na qualidade de vida do paciente, incomoda, né, gera, enfim, vergonha, dificulta. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente esteja perto do paciente, identifique esses transtornos e trate de maneira adequada. Entendi. Doutora, a cirurgia bariátrica é a última opção, assim, no caso ou não? A gente tem que... Não? Pelo contrário, eu gosto de falar que a cirurgia bariátrica é o primeiro passo. Tá? É o primeiro passo de uma vida mais saudável, de um tratamento crônico, de uma vida em que você está buscando saúde, está buscando disposição. Porque se você chega na cirurgia bariátrica achando que aquele era o último recurso que você tinha para emagrecer, você está deixando de ver todos os anos de pós-bariátrica que você tem pela frente. E esses anos de pós-bariátrica são os anos que vão fazer você
manter esse peso perdido ou engordar novamente. Né? Você vai ter que lidar com o transtorno alimentar, com o comer emocional, com o estresse, com a ansiedade, com a rotina puxada. Você vai ter que lidar com a sua família que não come bem, não sei, com a sua dificuldade metabólica, hormonal, com a sua massa muscular que você não conseguiu preservar. Você vai ter que lidar com tudo isso por anos. Então, a cirurgia bariátrica ela é o primeiro passo de uma mudança de vida. Tem que ser encarado dessa forma. Para que daí sim você possa fazer esse tratamento, ajustar essas estratégias e chegar no resultado que você quer. Show. Doutora, e uma mensagem para todo mundo que tem esse problema de compulsão alimentar, que está nesse processo de emagrecimento, que pensa em fazer a cirurgia bariátrica. Deixa uma mensagem para o pessoal aí, por favor. A minha mensagem final, gente, é que eu escuto bastante isso. Com cirurgia bariátrica é fácil. Com cirurgia bariátrica até eu. E não, com cirurgia bariátrica não é fácil. O paciente que chegou até uma cirurgia bariátrica, ele passou por um processo muito grande de tentativas de emagrecimento, de preconceito, de transtornos de saúde relacionados à obesidade. E quando ele chega nessa indicação e vai passar por um processo cirúrgico muito grande, por um pós-operatório extremamente delicado e por anos que ele vai ter que acompanhar, tratar deficiências nutricionais, exames, gente, não é fácil. Não menosprezem, tá, o processo da cirurgia bariátrica. Entendam que é um paciente que merece respeito, empatia e merece ser bem acompanhado, merece ser bem tratado ao longo de todos esses anos para ter cada vez mais saúde. É isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Já estou ansioso para o nosso próximo bate-papo. Mandem pra gente sugestões, tá, gente, do próximo podcast, o assunto que vocês gostariam de ver a gente discutindo aqui. É isso aí, gente. Gostaria de agradecer novamente a Vida Mental por esse trabalho incrível que está fazendo de trazer conhecimento e também informação para toda a população. Gostaria de agradecer o Kaique, que esteve aqui com a gente, toda a equipe da Vida Mental by Cremed, todos os profissionais. A gente encerra essa temporada com o podcast da doutora e em julho a gente vai ter mais uma temporada aí para vocês. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço muito, bastante. gente. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, gente. Tchau, tchau.